É um tema que frequentemente gera muitas dúvidas e debates dentro da comunidade cristã. Um cristão pode se casar novamente? Se você já se perguntou sobre isso ou conhece alguém que esteja passando por esse dilema, é importante entender que, para os cristãos, a Bíblia oferece um entendimento profundo sobre o casamento e a dissolução desse vínculo. O evangelista e pregador Billy Graham, que dedicou sua vida a ensinar e guiar milhões de pessoas, abordou essa questão de uma forma cuidadosa e sábia, trazendo à tona os ensinamentos das Escrituras e oferecendo conselhos que podem ajudar aqueles que se encontram em situações difíceis. A questão é complexa, pois envolve não apenas aspectos espirituais, mas também emocionais e sociais. Como, então, um cristão deve lidar com a possibilidade de um novo casamento após o fim do primeiro? Vamos explorar essa dúvida profundamente, com base nos ensinamentos de Billy Graham e nas passagens bíblicas que ele destacou. Antes de mergulharmos nos ensinamentos de Billy Graham, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar abaixo sua opinião sobre esse tema. Sua interação é muito importante para que possamos divulgar esse conteúdo para mais pessoas e ajudar aqueles que, assim como você, buscam respostas para suas dúvidas. E, se você deseja acessar mais conteúdo relevante como esse, torne-se um membro do canal. Teremos ainda um presente especial para quem assistir até o final, então fique comigo até o último minuto. Primeira explicação: o ensinamento de Jesus sobre o divórcio e o novo casamento. O casamento, nos olhos de Deus, é uma aliança sagrada e eterna entre um homem e uma mulher. Em várias passagens dos evangelhos, Jesus aborda o divórcio e o novo casamento, e essa temática sempre gerou reflexões profundas sobre o que é permitido e o que não é. O próprio Jesus, em Mateus 19:9, declara: "Eu vos digo que, qualquer que repudiar sua mulher, exceto por causa de prostituição, e casar com outra, adultera." Essas palavras de Jesus são a base de um dos ensinamentos mais complexos, ao mesmo tempo, mais claros sobre o que Deus pensa a respeito do divórcio e do novo casamento. Segundo Billy Graham, uma das figuras mais influentes do cristianismo moderno, Jesus deixou claro que o divórcio não foi parte do plano original de Deus. Deus instituiu o casamento como uma união eterna, com o objetivo de refletir o relacionamento de Cristo com a Igreja. No entanto, Jesus reconheceu que, devido à dureza dos corações humanos e ao pecado, o divórcio poderia ser permitido, mas apenas em casos específicos. A exceção que Jesus mencionou, o caso da infidelidade conjugal, se tornou uma referência importante para entender que, embora o casamento deva ser algo duradouro, a infidelidade pode criar uma ruptura significativa que torna impossível manter a relação. Isso leva à reflexão sobre a permissibilidade do novo casamento após o divórcio. Billy Graham, ao comentar sobre esse ensino de Jesus, destaca que a permissão para o novo casamento após o divórcio não deve ser encarada de forma leviana. Para ele, a decisão de se casar novamente, após um divórcio por infidelidade, deve ser tomada com extrema cautela e oração, buscando sempre a orientação de Deus. O divórcio, embora permitido, nunca deve ser visto como algo trivial, pois é uma violação do plano divino para o casamento. Para Graham, é fundamental que qualquer cristão que se enfrente a essa situação busque um entendimento mais profundo da vontade de Deus, consultando as Escrituras, orando, e se necessário, buscando aconselhamento pastoral. Essa reflexão é crucial, pois, em um mundo que muitas vezes encara o divórcio como uma solução rápida para problemas conjugais, o ensino de Jesus nos chama a algo mais profundo e mais desafiador. Em sua visão, a restauração do relacionamento, o perdão e a paciência são sempre a primeira opção. Jesus, com seu exemplo, nos chama a buscar a reconciliação e o perdão como uma forma de viver os princípios do reino de Deus na terra. Isso se torna um ponto-chave para quem considera o novo casamento após um divórcio, pois, mais do que a permissão, é a vontade de Deus que deve nortear essa decisão. O que Billy Graham enfatizou ao longo de sua vida é que a opção por um novo casamento, após um divórcio permitido, deve ser encarada com o mesmo grau de compromisso que o primeiro. Casar-se novamente não deve ser um reflexo de um simples desejo de preencher um vazio ou de buscar uma solução para o sofrimento emocional do fim de um casamento, mas deve ser uma decisão tomada com discernimento, responsabilidade e com uma compreensão clara do que significa viver de acordo com a vontade de Deus. O cristão deve fazer essa escolha não como uma fuga da dor, mas como uma expressão do amor de Deus, com o desejo sincero de honrar a aliança do casamento e buscar o plano divino para sua vida.
Além disso, é importante que qualquer cristão que se encontre em tal situação busque a restauração da própria vida emocional e espiritual antes de seguir em frente. O perdão não é algo fácil e pode ser um dos desafios mais difíceis de enfrentar quando se fala em infidelidade. Para Jesus, o perdão não é uma opção, mas uma ordem para aqueles que desejam viver plenamente os princípios do reino. Porém, o perdão não deve ser confundido com a obrigação de continuar em um relacionamento onde a confiança foi quebrada de maneira irreparável. A reconciliação é sempre o objetivo de Deus, mas isso não significa que todos os casamentos quebrados possam ou devam ser restaurados fisicamente. Em muitas situações, a restauração da alma e do espírito pode ocorrer, mesmo que o relacionamento conjugado não seja mais viável. Por fim, o ensinamento de Jesus sobre o divórcio e o novo casamento nos chama a uma reflexão profunda e a uma busca sincera pela vontade de Deus. O cristão deve lembrar que o casamento é algo mais do que um contrato social ou uma união formal. É um reflexo do amor e da graça de Deus. Embora o divórcio seja permitido em certas circunstâncias, a busca pela restauração, pelo perdão e pela restauração de relacionamentos deve ser a prioridade. Se o novo casamento for a direção certa, ele deve ser encarado como um novo começo, uma nova aliança que se baseia nos princípios de Deus, e que deve ser vivido com o mesmo compromisso e dedicação com que o primeiro casamento deveria ter sido vivido. Segunda explicação, a visão de Paulo sobre o divórcio e o novo casamento. O apóstolo Paulo, conhecido por suas instruções claras e práticas à igreja primitiva, também abordou questões complexas e delicadas relacionadas ao casamento e ao divórcio. Sua visão, registrada em várias passagens das cartas que ele escreveu, oferece uma perspectiva detalhada e rica sobre o que significa viver como cristão em um mundo onde o pecado, a dor e as falhas humanas frequentemente entram em cena, impactando as relações matrimoniais. Em 1 Coríntios 7, 10-15, Paulo oferece diretrizes para casais cristãos que estão enfrentando dificuldades em seus casamentos, incluindo aqueles em que um dos cônjuges não compartilha a mesma fé. A orientação de Paulo, embora enraizada na sabedoria divina, também reflete uma preocupação pastoral muito prática com os desafios que a igreja primitiva enfrentava na convivência com casamentos mistos, entre cristãos e não cristãos, e os impactos que isso causava. Em 1 Coríntios 7, 10-11, Paulo começa dizendo: "Mas aos que estão unidos pelo casamento, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, e o marido não a repudie." Essa orientação é clara e direta. O casamento é para ser uma união perene, uma aliança sagrada que deve ser preservada com o máximo de dedicação e esforço. Para Paulo, o casamento entre um homem e uma mulher não é algo para ser quebrado com facilidade. Ele vê o casamento como algo que reflete o amor incondicional de Cristo pela Igreja, um amor que é fiel, sacrificial e comprometido. O casamento cristão, segundo Paulo, não é uma mera união de interesses, mas uma expressão de compromisso profundo, onde ambos os cônjuges se tornam um só corpo, unidos diante de Deus. Contudo, Paulo também reconhece que, devido à dureza dos corações humanos e às circunstâncias imprevisíveis da vida, o casamento pode não ser capaz de resistir a todas as provas. Ele sabia que o pecado e as falhas humanas podem introduzir tensões irreconciliáveis nos relacionamentos, e nem todos os casamentos vão prosperar ou permanecer inalterados ao longo do tempo. Com isso, ele faz uma distinção importante, especificando que em caso de separação, a mulher não deve simplesmente se afastar do marido, mas, se isso acontecer, ela deve permanecer sem se casar novamente até que o marido a reconcilie. Esta instrução, claro, busca preservar a santidade do casamento, mas também oferece uma janela de reflexão sobre as dificuldades que podem surgir no relacionamento e como elas devem ser enfrentadas. A outra parte importante desse ensino está em 1 Coríntios 7, 12-15, onde Paulo trata de uma situação bastante específica, mas igualmente relevante, quando um cônjuge cristão está casado com alguém que não compartilha da fé cristã. Em uma época em que a igreja estava apenas começando a se expandir e muitos dos primeiros cristãos estavam sendo convertidos enquanto ainda estavam casados com não cristãos, essa situação certamente gerava muitos conflitos e desafios dentro dos lares. Paulo, então, afirma que, se o não cristão decidir se separar do cristão, o crente não deve ficar preso a esse vínculo. A separação, embora não desejada,
pode ser inevitável, especialmente quando o parceiro não cristão não compartilha dos mesmos valores espirituais e não está disposto a continuar o relacionamento de acordo com os princípios de Cristo. Ele escreve: se o não cristão quiser se separar, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus nos chamou para viver em paz. 1 Coríntios 7:15. Essa orientação mostra a sensibilidade de Paulo em reconhecer que, às vezes, a harmonia no casamento cristão não pode ser preservada se a outra parte não compartilha da fé, e isso pode tornar a convivência extremamente difícil, ao ponto de uma separação ser a única saída. Billy Graham, um dos mais respeitados pastores e pregadores do século XX, frequentemente abordava o tema do casamento e do divórcio, sempre com um foco especial na importância da reconciliação, da paciência e do amor incondicional. Para Graham, o casamento era visto como uma aliança profunda que exigia esforço contínuo, e ele sempre incentivava os cristãos a trabalharem para preservar suas relações, mesmo quando os desafios surgiam. Ele reconhecia que o divórcio, embora permitido em algumas circunstâncias, não deveria ser visto como uma solução ideal ou desejável. Em seu ministério, Billy Graham enfatizava que a verdadeira paz no casamento só é encontrada quando ambos os cônjuges buscam seguir a orientação de Deus, se esforçando para viver o amor sacrificial que Cristo exemplificou. A visão de Paulo sobre o divórcio e o novo casamento, conforme interpretada por Billy Graham, destaca a importância da paz e da reconciliação sempre que possível. No entanto, Paulo também reconhece a realidade de que, em algumas situações, um casamento pode não ser restaurado e que a separação pode ser a única opção viável. Quando isso ocorre, a pessoa não deve ser condenada, nem viver sob um fardo de culpa incessante. Pelo contrário, Paulo deixa claro que o cristão deve buscar a paz, o que pode envolver, em alguns casos, o término do casamento ou, eventualmente, um novo casamento. No entanto, esse novo casamento deve ser sempre uma decisão tomada com discernimento, sabedoria e oração, buscando a vontade de Deus em todas as circunstâncias. O cristão, ao se encontrar em uma situação de divórcio e novo casamento, deve ser cauteloso e estar comprometido em viver de acordo com os princípios de Deus, sabendo que, embora o divórcio não seja a primeira opção de Deus, ele ainda oferece perdão, graça e restauração. Billy Graham e Paulo, portanto, ambos chamam a atenção para o fato de que o casamento é um reflexo do compromisso e amor de Cristo pela Igreja. Quando surgem dificuldades, os cristãos devem lutar pela restauração do relacionamento, mas, se isso não for possível, devem buscar a paz interior e a sabedoria divina para lidar com as consequências. O novo casamento, em tais casos, não é um pecado, mas deve ser encarado com seriedade, responsabilidade e uma compreensão profunda da vontade de Deus. O cristão deve buscar orientação através das Escrituras, da oração e do conselho pastoral, e estar disposto a seguir os passos de Cristo, que sempre promove a reconciliação, a cura e o perdão. Terceira explicação: a importância do perdão no casamento. Você já parou para refletir sobre o poder transformador do perdão? Em muitos relacionamentos, e especialmente no casamento, o perdão é a chave que pode desbloquear a restauração e a cura. Billy Graham, em sua sabedoria pastoral, destacou o perdão como um dos pilares essenciais para a sobrevivência e prosperidade de um casamento cristão. Ele acreditava que, sem perdão, nenhum relacionamento conseguiria alcançar a verdadeira paz e a harmonia. Mas, o que significa realmente perdoar? E por que isso é tão importante no contexto do casamento? Vamos explorar a fundo o que as Escrituras dizem sobre perdão e como ele pode ser o fator decisivo para manter um casamento vivo e saudável, mesmo diante das maiores dificuldades. Jesus, em Mateus 18, 21-22, instrui seus seguidores a perdoarem não apenas uma vez, mas 70 vezes 7, ou seja, sem limites. Esse ensino de Jesus não é apenas sobre perdoar em casos esporádicos ou uma única vez, mas implica uma atitude contínua de misericórdia e compaixão. O perdão, então, se torna um estilo de vida, uma prática diária que, se cultivada, pode gerar frutos poderosos no relacionamento entre marido e mulher. É fácil perdoar quando tudo vai bem, mas a verdadeira prova de que o perdão se enraizou no coração de uma pessoa é quando ela consegue perdoar em momentos de dor, decepção e até traição. O casamento cristão, como qualquer outro, envolve duas pessoas imperfeitas, que, inevitavelmente, irão falhar de alguma maneira ao longo dos anos.
Portanto, o perdão torna-se um processo constante de restauração e renovação, não apenas da relação, mas também do espírito de ambas as partes. Quando um cônjuge comete um erro grave, como a infidelidade, o que muitos consideram ser a maior das traições dentro de um casamento, é natural que surjam sentimentos de raiva, dor e até revolta. Nesses momentos, o perdão parece ser uma missão quase impossível, uma montanha difícil de escalar. No entanto, como Billy Graham sempre nos lembrava, a verdadeira essência do perdão não reside na ausência de dor, mas na escolha de não deixar que essa dor defina o relacionamento. O perdão, quando genuíno, não apaga o que aconteceu, mas permite que as partes envolvidas se libertem do peso da mágoa, restaurando o vínculo de confiança e amor que havia sido quebrado. Isso não significa que o erro cometido deva ser ignorado ou minimizado, mas sim que, por meio do perdão, ambos os cônjuges podem começar um processo de cura, focando no futuro em vez de se prender ao passado. Em sua vida e ministério, Billy Graham enfatizava constantemente que o perdão não é uma opção, mas uma ordem de Deus. Em Efésios 4:32, Paulo nos instrui: sede bondosos e misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aqui, a referência é clara: o perdão que oferecemos aos outros deve refletir o perdão que recebemos de Deus. Deus, em sua infinita misericórdia, perdoou nossas ofensas, nossas falhas e nossos pecados, apesar de sermos indignos desse perdão. Portanto, ao não perdoarmos nosso cônjuge, estamos negando a graça de Deus em nossas próprias vidas. Isso é uma lição poderosa que transcende as emoções e nos desafia a agir de acordo com os padrões mais elevados do cristianismo. Além disso, é importante entender que o perdão no casamento não é apenas um ato de misericórdia, mas também de cura emocional e espiritual. Quando se perdoa, a ferida aberta pela traição ou falha é tratada, não com o remédio da raiva ou da vingança, mas com a graça de Deus, que tem o poder de restaurar até mesmo os corações mais partidos. O perdão, então, funciona como uma medicina para a alma, permitindo que o relacionamento volte a ser saudável e vibrante. Sem perdão, os casamentos podem se tornar amargos, frios e irreparáveis. Mas com perdão, as possibilidades de renovação são ilimitadas. A decisão de perdoar pode transformar uma relação que parecia perdida em uma aliança ainda mais forte, mais madura e mais imbuída do amor divino. Billy Graham nos ensina também que o perdão, quando dado, deve ser genuíno, sem reservas. Muitas vezes, em um contexto de traição ou outra falha grave, um cônjuge pode sentir que perdoar significa esquecer o que aconteceu. No entanto, perdoar não significa apagar a memória do erro, mas sim liberar o outro de qualquer dívida emocional que a falha possa ter gerado. Isso exige uma fé profunda, pois o perdão verdadeiro não depende de sentimentos, mas de uma decisão consciente de agir conforme o modelo de Cristo. Quando fazemos isso, permitimos que a graça de Deus flua através de nós, capacitando-nos a fazer algo que é humanamente impossível: amar o outro apesar da dor que nos causou. A cura do casamento, portanto, não é apenas sobre corrigir os erros, mas sobre escolher, diariamente, oferecer um amor incondicional, assim como Cristo fez por nós. E, claro, uma das maiores perguntas que surge após uma falha no casamento, especialmente em casos de infidelidade, é: pode o casamento ser restaurado? A resposta bíblica, segundo os ensinamentos de Billy Graham e das Escrituras, é sim. O casamento pode, sim, ser restaurado por meio do perdão, mas isso exige um esforço contínuo de ambas as partes. A reconciliação não é um evento único, mas um processo longo, muitas vezes árduo, que envolve paciência, compromisso, acima de tudo, a disposição de trabalhar no relacionamento. Quando um cônjuge perdoa verdadeiramente o outro, e quando ambos buscam a ajuda de Deus para curar as feridas, o casamento tem uma chance real de ser renovado e fortalecido. No entanto, há momentos em que o perdão não leva à restauração do casamento original, mas ao fechamento de um ciclo e ao início de um novo caminho. O perdão, nesses casos, pode preparar o coração para que, futuramente, a pessoa se abra a novos relacionamentos, mais saudáveis e baseados em uma compreensão mais profunda do amor e do perdão. Para aqueles que questionam se um cristão pode se casar novamente após um divórcio, a questão do perdão se torna um fator crucial. O perdão, por um lado, permite que a pessoa siga em frente sem amargura, mas também, muitas vezes, prepara o caminho para que essa pessoa se abra a um novo relacionamento, onde o perdão continua a ser a base de um amor renovado.
Quarta explicação: a visão de Billy Graham sobre o arrependimento e o novo começo. Você já sentiu que errou tanto que a chance de um recomeço parece impossível? Já se encontrou em um ponto da vida em que o peso da culpa parece ser maior que a possibilidade de um futuro restaurado? Se você já se sentiu assim, saiba que a mensagem que Billy Graham proclamava ao longo de sua vida oferece uma esperança inabalável. Deus é um Deus de novos começos. Em sua visão, independentemente das falhas cometidas, o arrependimento sincero e a busca pelo perdão de Deus podem abrir portas para uma restauração completa, não apenas de nossas vidas espirituais, mas também dos nossos relacionamentos mais preciosos. E, no contexto do casamento, a profundidade dessa mensagem se torna ainda mais impactante, oferecendo uma nova chance de amor e reconciliação para aqueles que se arrependem de seus erros e buscam viver de acordo com os princípios divinos. A Bíblia é clara ao afirmar que, quando nos arrependemos de nossos pecados, Deus é fiel para perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Billy Graham sempre destacou a importância desse arrependimento genuíno como a chave para o perdão de Deus. O arrependimento não é simplesmente um pedido de desculpas ou um reconhecimento superficial dos erros, mas uma mudança verdadeira de coração e mente. É um reconhecimento de que falhamos diante de Deus e que desejamos com sinceridade nos afastar do pecado e retornar ao seu caminho. E essa mudança de direção, essa transformação no coração, é o que abre o caminho para uma nova chance, uma chance de restaurar a nossa vida espiritual, quando necessário, até mesmo de restaurar relacionamentos que pareciam perdidos. Quando se trata de casamento, muitas pessoas acreditam que, após um erro grave, como o divórcio, as chances de um novo começo são mínimas. A sociedade muitas vezes rótula aqueles que se divorciam como sendo fracassados, como se a marca do divórcio fosse um estigma permanente. Mas Billy Graham sempre nos ensinou que, para Deus, o arrependimento é o primeiro passo para a restauração. Não importa quão grave tenha sido a falha, se o arrependimento for genuíno, o perdão de Deus é garantido. No entanto, isso não significa que o processo de restauração seja automático ou simples. O arrependimento verdadeiro exige uma mudança profunda de atitude e a disposição de seguir os princípios de Deus para o futuro, incluindo um compromisso com a fidelidade, a paciência e o amor incondicional, valores fundamentais para qualquer relacionamento saudável. No contexto do casamento e do divórcio, a visão de Billy Graham sobre o arrependimento oferece uma perspectiva de esperança, mesmo após falhas profundas. Ele acreditava que, caso o divórcio tenha ocorrido por motivos bíblicos legítimos, como infidelidade, por exemplo, e se a pessoa tiver se arrependido sinceramente, Deus poderia abrir um novo caminho. Esse novo caminho, segundo Graham, não significa que tudo voltará a ser como antes, mas sim que existe a possibilidade de um novo começo, uma nova chance para viver de acordo com os princípios de Deus em um novo relacionamento, caso seja o desejo de Deus. O novo casamento, nesse contexto, seria mais do que uma tentativa de reconstruir o que foi perdido. Seria uma oportunidade para recomeçar, aprender com o passado e construir algo ainda mais sólido, mais fiel aos desígnios divinos. Mas o que significa viver de acordo com os princípios de Deus em um novo casamento? Para Billy Graham, isso envolve uma transformação profunda, um compromisso constante com os valores do reino de Deus. Um novo casamento não seria uma mera repetição do antigo, mas uma oportunidade de colocar em prática as lições aprendidas, tanto com os erros cometidos quanto com o perdão recebido. Isso significaria, por exemplo, ter uma vida de oração e devoção a Deus, buscando sua direção para todas as decisões e ações, incluindo as que dizem respeito ao relacionamento conjugal. Significaria também praticar o perdão mútuo, a paciência e o compromisso, sabendo que o casamento é uma aliança sagrada, um reflexo do amor incondicional de Cristo por sua igreja. Além disso, Billy Graham enfatizava que o arrependimento não é apenas uma ação individual, mas também envolve uma mudança nos relacionamentos com os outros. O arrependimento genuíno leva a uma reconciliação não apenas com Deus, mas também com os outros. No contexto do casamento, isso significa que, após o arrependimento, deve haver um esforço contínuo para restaurar a confiança e o amor, especialmente se o relacionamento anterior foi marcado por falhas sérias. Não é suficiente apenas pedir perdão a Deus, é necessário que as atitudes se alinhem com esse arrependimento, buscando a verdadeira reconciliação, com ações que demonstrem o desejo de viver de maneira justa e fiel.
Em outras palavras, o arrependimento não é um ponto final, mas um ponto de partida para uma vida de mudança contínua, onde as atitudes e decisões são cada vez mais moldadas pelos princípios divinos. Há também a importância de entender que, mesmo quando o arrependimento é genuíno e o perdão de Deus é oferecido, o novo começo não é isento de desafios. O pecado e os erros do passado podem deixar cicatrizes profundas, tanto nos indivíduos quanto no relacionamento. Portanto, Billy Graham sempre aconselhou que, ao buscar um novo começo, as pessoas também deveriam ser humildes e conscientes de que a restauração requer tempo e esforço. O novo caminho é pavimentado com paciência, comunicação aberta e a disposição de trabalhar juntos para curar as feridas do passado. Porém, mais do que tudo, a visão de Billy Graham sobre o arrependimento e o novo começo é uma mensagem de esperança. Ele acreditava que, independentemente do quão difícil fosse a jornada, sempre há espaço para a restauração. O arrependimento genuíno abre as portas para o perdão de Deus, e com o perdão, a oportunidade de recomeçar. Mesmo que os erros do passado não possam ser apagados, o futuro ainda está em aberto para aqueles que buscam a direção divina. Isso é especialmente significativo no contexto do casamento, onde a restauração é possível, e o compromisso com Deus pode transformar o que parecia perdido em algo ainda mais belo e duradouro. Quinta explicação: a necessidade de orientação espiritual e conselho pastoral. Você já se viu em uma situação onde a vida parecia estar desmoronando ao seu redor, e a única coisa que você mais desejava era uma orientação clara e segura para dar o próximo passo? Esse tipo de momento, cheio de incertezas e dúvidas, pode ser avassalador. Especialmente quando as decisões a serem tomadas não envolvem apenas nossa vida pessoal, mas os relacionamentos mais profundos e sagrados que temos, como o casamento. Nos momentos de crise no casamento, como no caso do divórcio, é fácil se perder entre os próprios sentimentos, raiva, mágoa e confusão. É nessas horas que a orientação espiritual e o aconselhamento pastoral, segundo Billy Graham, se tornam absolutamente cruciais. Ele sempre destacou a importância de procurar um líder espiritual, alguém que possa ajudar a discernir a vontade de Deus, mais ainda, oferecer o apoio emocional e psicológico necessário para tomar decisões que não apenas nos conduzam, mas também reflitam os princípios do reino de Deus. Billy Graham sabia que a vida cristã não é uma jornada solitária. Deus, em sua infinita sabedoria, nos oferece não só sua palavra para nos guiar, mas também líderes espirituais, pastores, mentores e conselheiros que têm a missão de nos ajudar a entender os caminhos que Ele deseja para nós. Em momentos de crise marital, quando se enfrenta a decisão de um possível divórcio ou até mesmo um novo casamento, esse tipo de orientação é essencial. O casamento, em sua essência, é uma aliança sagrada entre um homem e uma mulher, um reflexo do relacionamento de Cristo com a Igreja. Quando esse vínculo é rompido ou ameaçado, a orientação de alguém que tem uma visão espiritual madura pode trazer clareza e entendimento, ajudando o casal a perceber o que Deus deseja e qual é a melhor direção a seguir. Não se trata apenas de resolver uma questão prática ou emocional, mas de alinhar a vida do casal com os princípios divinos que irão sustentar e fortalecer o relacionamento no futuro. Em sua trajetória, Billy Graham sempre enfatizou que o casamento é algo muito mais profundo do que a convivência diária de duas pessoas. Ele nunca o viu como algo passageiro ou trivial, mas como uma vocação de amor, respeito e compromisso, que deve ser regido pela sabedoria divina. Portanto, diante de uma crise, especialmente quando se fala de divórcio, é natural que se procure uma solução rápida, impulsionada pela dor ou pela raiva. No entanto, Billy Graham sempre alertou que decisões precipitadas, tomadas sem uma reflexão séria ou sem buscar a sabedoria de Deus, podem resultar em arrependimentos futuros. O cristão, em sua visão, deve buscar, antes de qualquer coisa, a paz que vem de Deus, uma paz que excede todo o entendimento. Essa paz, no contexto do casamento, é o que permitirá ao casal tomar decisões com discernimento, sem o peso do desespero, mas com a confiança de que Deus tem um plano perfeito para cada um de nós, até mesmo nos momentos de crise. A busca pela orientação pastoral se torna ainda mais importante porque, muitas vezes, a dor da separação ou da infidelidade pode nublar o julgamento. Nesses momentos, é essencial ouvir a voz daqueles que são mais experientes na fé, que têm a capacidade de olhar para a situação com uma perspectiva mais ampla, sem se deixar levar pelas emoções do momento.
A Bíblia nos fala sobre a importância de buscar o conselho dos sábios e de não confiar apenas na nossa própria visão limitada. Em Provérbios 11:14, encontramos um versículo que ilustra isso perfeitamente: onde não há conselho, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Isso não significa que devemos buscar conselhos em qualquer pessoa, mas sim em líderes espirituais que realmente entendem a palavra de Deus e estão comprometidos com o bem-estar espiritual de seus membros. Esses conselheiros, que têm uma vida de oração e são guiados pela sabedoria do Espírito Santo, podem ajudar a discernir a vontade de Deus para o casamento e o relacionamento, orientando de maneira fiel e cuidadosa. No entanto, o papel da orientação pastoral não se limita apenas a dar conselhos prontos ou respostas rápidas. A função do pastor ou conselheiro espiritual é também ajudar o casal a compreender o que Deus deseja para o futuro, dando-lhes ferramentas para reconstruir e restaurar o relacionamento, se possível. Isso implica em um processo de cura emocional e espiritual, um processo que leva tempo e exige paciência, oração e um compromisso renovado com a reconciliação. E muitas vezes, esse processo de restauração não acontece de uma vez só. Ele exige a disposição de ambos os cônjuges de buscar a cura interior, a paz com Deus e com o parceiro, e um desejo genuíno de viver de acordo com os princípios divinos. O aconselhamento pastoral não é, portanto, uma fórmula mágica para resolver todos os problemas, mas uma forma de ajudar o casal a encontrar a sabedoria necessária para tomar as melhores decisões diante da situação. Billy Graham sempre insistiu que o casamento é algo que exige constante dedicação, oração e a busca pelo fortalecimento espiritual contínuo. A crise no casamento não deve ser vista como um fim, mas como uma oportunidade de crescimento e transformação. Para ele, o arrependimento sincero e a busca por restauração são os passos que podem levar à cura e ao renascimento do relacionamento. O papel do conselheiro pastoral, então, é crucial nesse processo. Ele deve ser alguém que, com a orientação da palavra de Deus, seja capaz de ajudar o casal a enxergar além da dor momentânea e encontrar um caminho de cura. Isso exige uma confiança mútua, tanto dos cônjuges quanto do líder espiritual, para que a restauração do casamento seja verdadeiramente possível. Ainda assim, Billy Graham sabia que a orientação pastoral não é algo que acontece apenas nos momentos de crise. A verdadeira sabedoria é buscar essa orientação de maneira constante, mesmo quando o casamento está em seus melhores momentos. Isso cria uma base sólida, onde os princípios divinos são aplicados e onde o amor, o perdão e o compromisso são cultivados de maneira diária. Portanto, a busca por conselhos espirituais deve ser algo contínuo, e não apenas um recurso para momentos de dificuldade. Casamentos saudáveis são formados não só pela ausência de conflitos, mas pela presença constante de amor, respeito, sobretudo, sabedoria divina. Além disso, ao falar da necessidade de orientação espiritual, Billy Graham também sublinhava a importância da oração. A oração é o alicerce de todo relacionamento cristão, e, no casamento, ela se torna uma ferramenta essencial para que ambos os cônjuges possam buscar, juntos, a vontade de Deus para suas vidas. O aconselhamento pastoral não se limita a um diálogo entre o líder espiritual e o casal, mas deve ser um processo que envolve também a comunicação com Deus, através da oração. O casamento cristão, quando conduzido dessa forma, é verdadeiramente guiado por Deus, e as decisões mais difíceis se tornam mais claras à medida que os cônjuges buscam a direção do Espírito Santo. Agora, à medida que chegamos ao final deste conteúdo, gostaria de refletir com você sobre o poder das decisões que tomamos. O casamento é uma jornada que exige sabedoria, paciência, perdão e a busca constante pela vontade de Deus. Como vimos, os ensinamentos de Billy Graham nos lembram que, mesmo nos momentos de crise, o perdão e a orientação espiritual podem transformar nossos relacionamentos. Se você se viu em alguma das situações que discutimos aqui, saiba que há sempre um caminho para a restauração, uma oportunidade para recomeçar, seja em seu casamento ou em qualquer área da sua vida. Se você chegou até aqui, é porque está comprometido em buscar mais, em aprender, talvez, em mudar alguma coisa na sua vida. Isso é admirável. Por isso, não deixe de deixar seu like aqui embaixo e se inscrever no canal para não perder outros conteúdos como esse. Quero também te convidar a comentar suas opiniões e compartilhar suas experiências com a gente. Sua participação é muito importante, juntos, podemos criar um espaço de apoio e crescimento. E para aqueles que assistiram até o final,
Tem um presente especial esperando por você nos comentários. Vai ser algo que vai te ajudar a dar o próximo passo em sua jornada. Então, não perca tempo, inscreva-se, curta, mais importante, fique de olho nos comentários para descobrir o presente exclusivo que preparei especialmente para você. Deus abençoe sua caminhada e até o próximo vídeo.